Bom dia, amigos. 21 de dezembro de 2024, 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã na capital da Ucrânia. Vocês estão vendo o mapa atrás de mim? Lá no norte, lá na Rússia, em Kazan, deixa eu ver o cursor aqui. Tá vendo aqui em cima? Em Kazan, na Rússia, segundo autoridades, uma vez tentaram atacar a empresa em Kazan, mas falharam, causando incêndio em vários bairros da cidade. Isso aí, quem disse? Autoridades locais. Agora vamos para o X. No X, tá vendo aí atrás de Moá? Bom, não importa. Atrás de mim já a história é diferente. Alguma coisa muito importante deve ter acontecido no 15º andar desse edifício, a 1.000 quilômetros da fronteira da Ucrânia. 2 ataques precisos de drone no mesmo lugar, Kazan, Rússia. Ou seja, alguma coisa... Olha lá, viu? Alguma coisa muito importante aconteceu nesse prédio. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não viu direito? Deixa eu vamos ver de novo. Olha lá, o drone vai direitinho e... Pô, 2 drones exatamente no mesmo lugar. Então, realmente, alguma coisa importante devia estar acontecendo nesse lugar. O serviço secreto descobriu e... Esse é o drone passando, olha lá, vai o drone, olha lá, olha lá. Então, alguma coisa importante estava acontecendo aí em Kazan, tá? Caramba. Então vocês veem que tem um monte de Shahid voando pelo mapa. Ainda não tenho essa informação. Aqui explosões. Aqui na Donetsk ocupada, um prédio do Departamento de Segurança teve algumas explosões, mas também não sabemos o que é. Cá em cima, blackout em Rivsk, na região de Kursk, após bombardeio. Agora, explosões relatadas em Poltava. Pelo menos 30 drones do tipo Shahid estão voando sobre várias regiões da Ucrânia. E eu não tenho ainda a posição. Vou esperar mais um pouco, né? São 5 horas. Vamos às baixas e, de qualquer forma, como de sempre, assim que sair o resultado dos ataques, eu coloco lá nos comentários. Não se preocupem não vamos atrasar o café de vocês. Muito bem. Hoje, dia 21, tivemos 1.860 orcs foram prestar contas ao Criador. Um número bastante alto. Não chega aos 2.200 de ontem, mas, 1.800 é quase. 10 tanques. Lembra, ontem foram 8. Hoje 10, 18. Então, aqueles tanques da Segunda Guerra que a gente viu vindo de trem, já foram. 32 peças de artilharia, 85 AVs, 4 mísseis de cruzeiro derrubados. Então, isso é muito interessante.
e 98 automóveis diversos, tá? Vou esperar 5 minutos e, em seguida, a gente passa a galeria de membros para não atrasar a vida. Depois eu coloco a quantidade de drones assim que sair. Pilotos da Força Aérea. Deixa eu tirar a musiquinha de Natal. Pilotos da Força Aérea estão já enviando saudações aos ocupantes, tá? Então, os presentes de Natal já estão sendo entregues aos russos pela Força Aérea da Ucrânia. Muito bem. Noel me informou que a Força Aérea da Ucrânia informou sobre ataque de drone durante a noite. Dos 113 drones lançados, 57 foram abatidos pela defesa antiaérea e 56 suprimidos pela guerra eletrônica, o famoso EW. Então, enquanto que o drone da Ucrânia atingiu com sucesso a 1.000 quilômetros dentro da Rússia, os drones da Rússia não fizeram nada. Vamos à galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. É claro que a Hungria não gostou, está esperneando, provavelmente os outros russetes também, mas o primeiro-ministro Shmyhal da Ucrânia informou que interromperá o trânsito de gás russo para a União Europeia em 1º de janeiro, às 7 horas da manhã, horário local de Kiev. Então, é isso aí. Está do lado errado, não se preparou, vai passar o inverno no frio. Veja como os russos são amados em todo canto. Tá vendo? O povo da Síria dá uma despedida adequada aos russos, enquanto são expulsos do país. É isso aí. Todo lugar que o russo vai, ele é amado. Amado e querido. Olha o que o cachorrinho do Putin tá reclamando. Não sei como é que a União Europeia ainda tem paciência com esse animal. Ele disse: a União Europeia não deveria se apressar a decidir sobre a extensão das sanções contra a Rússia. É necessário mostrar paciência estratégica, disse o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Olha outro que está chorando porque vai ficar sem gás. É o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Está dizendo que se Zelensky não liberar o gás, isso poderá ser um conflito sério. Tá certo. Vai ser mais um, entra na fila. Ele vai sair, perdeu o mandato, mas continua se esforçando. O chanceler alemão Olaf Scholz conversou com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, discutindo a guerra na Ucrânia. Ambos concordaram na urgência de uma paz justa e duradoura. Scholz reafirmou o compromisso da Alemanha em apoiar a Ucrânia. Imagens de um míssil superficial ucraniano subindo e descendo um míssil de cruzeiro russo.
Há sinais claros de que a economia russa caminha para o colapso. Primeiro, os recursos estão sendo utilizados ao máximo. Isso significa que serão cada vez mais caros para as empresas e nem todos poderão pagar por eles. 2. Os preços estão aumentando e o Banco Central russo não pode impedi-los. Na semana passada, segundo o Rosstat, a inflação voltou a subir até 0,37%. Uma semana antes era 30%, 0,30%. Para desacelerar o crescimento dos preços, é necessário parar o crescimento econômico e as despesas orçamentais, infusões no complexo militar, industrial, etc. Ou suportar taxas de inflação acima da meta, disse a Academia Russa de Ciência. 3. Apenas algumas indústrias estão crescendo na Rússia, principalmente máquinas. Por outras palavras, o que o orçamento paga enormes quantias de dinheiro e o que vai ser destruído na Ucrânia está a aumentar. Isso significa que o dinheiro investido na indústria não traz nada para a economia, exceto números que agradam aos ouvidos das autoridades. Mas mesmo esse crescimento já se esgotou, pois no próximo ano o PIB aumentará apenas 0,5% a no máximo 1%, e as taxas de crescimento dos investimentos e do consumo privado poderão chegar a 0. 4. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia russa desacelerará 3 vezes, passando de um crescimento de 3,9% esse ano para 1,3% no próximo. Isso é 3,5 vezes menos do que nos países desenvolvidos e 5 a 6 vezes menos do que na China ou na Índia. Outro item. Um total de 4.363 entidades legais russas foram declaradas falidas nos primeiros 6 meses de 2024, o que representa 40% a mais do que no mesmo período do ano anterior. E isso com um crescimento econômico declarado de 4%. O que acontecerá com o crescimento econômico de 0,5% previsto pelo Banco Central? Falências em massa e a economia do início dos anos 90. Muitos tanques, nada para comer. Um avião de transporte militar russo, a An-72, explodiu perto de Moscou, segundo a inteligência ucraniana. O incidente ocorreu no dia 12 de dezembro no campo de aviação Ostafievo. A aeronave pertencia à Marinha da Rússia. O ataque à refinaria de petróleo Novochatinsk, que nós informamos, foi uma operação conjunta do SBU e da Marinha ucraniana. Drones e mísseis ucranianos foram usados para derrotá-los. A instalação ELOU AVT 2.5, destinada à produção de gases liquefeitos de hidrocarbonetos, também foi afetada. Vocês sabem que o álcool é um problema nacional, né? Foi até o próprio governo que viciou sua população para que eles bêbados não reclamassem. Então aí nós estamos vendo soldados russos sob a influência do álcool. Então esse é o tipo de soldado que a Ucrânia tem que combater. A próxima reunião no formato Rammstein acontecerá em janeiro agora de 2025. E o Umerov conta os detalhes. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, se referiu que falou sobre isso durante uma conversa telefônica com o seu colega português, Nuno Melu. Ele disse: em janeiro, nos reuniremos publicamente no âmbito da reunião regular no formato Rammstein. Pretendemos discutir detalhadamente
novas medidas para reforçar a cooperação em segurança entre a Ucrânia e Portugal em 2025. Desenvolvedores ucranianos introduziram sistemas de controle de fibra ótica para drones terrestres e aéreos, os tornando imunes à guerra eletrônica, EW, informou Militarny em 17 de dezembro. Essa inovação permite que sistemas não tripulados mantenham comunicação e controles estáveis, mesmo em ambientes com uso intenso de EV. A equipe Dronarium apresentou essa tecnologia durante uma demonstração, integrando sistemas de fibra ótica em drones equipados com cabo de 10 km e taxa de transferência de dados em alta velocidade de até 1000 megabits por segundo. Esses sistemas garantem controle ininterrupto, telemetria e transmissões de vídeo com atraso mínimo, permitindo que os drones manobrem com eficácia em terrenos complexos ou como florestas ou ambientes urbanos. Essa inovação melhora significativamente as capacidades de combate da Ucrânia, oferecendo desempenho confiável em áreas onde os sinais de rádio tradicionais falham. Com custos reduzidos e vantagens técnicas, os sistemas de fibra ótica poderiam redefinir a guerra com drones no conflito em curso. Chacais, criaturas desumanas, eles são... palavrão. O proprietário de um restaurante destruído reagiu ao ataque matinal com mísseis inimigos da Federação Russa em Kiev. Eu criei tanta beleza para que as criaturas malditas o destruíssem. Sou o dono desse restaurante. Plantei essas árvores com minhas próprias mãos, acrescentou. É isso aí. É isso aí que o Trump tem que ver. É isso aí que o mundo tem que ver. E não ficar ouvindo a propaganda russa e acreditando naquele monte de mentira. Desculpe, o assunto é longo, mas é importante para que vocês fiquem sabendo, porque provavelmente a propaganda russa na CNN e em todos os outros canais vão dizer o contrário do que eu vou dizer agora, né? Esse idiota desse Fico, que é o primeiro-ministro eslovaco, do mesmo jeito que o Orbán da Hungria, são dois idiotas, dois imbecis, que tiveram mais de 6 meses para se adequar. Todo o resto da Europa se adequou. Tanto que a Europa, de 90% de dependência do gás russo, passou para apenas 15%, que justamente são esses dois idiotinhas que não fizeram nada e agora ficam latindo igual o Putin, né? Ameaçando. Como se a Ucrânia tivesse medo desses dois paizinhos de merda, desculpa o termo. Então, vamos à minha análise. O primeiro-ministro eslovaco, Fico, né, Robert Fico, agrava a disputa com a Ucrânia sobre o trânsito de gás russo, apesar da guerra da Rússia contra o país. Se Zelensky não nos fornecer o nosso gás, poderá surgir um conflito grave, disse o primeiro-ministro eslovaco Fico. A Ucrânia há muito que deixa claro que não vai renovar o contrato com a Rússia para o trânsito de gás através do país, quando o contrato atual terminar em 31 de dezembro de 2024. Na verdade, a Ucrânia honrou integralmente os termos do contrato, apesar de a Rússia utilizar as receitas do gás para financiar a guerra contra a Ucrânia, dando aos países europeus tempo para encontrar soluções alternativas. Eu, por exemplo, teria cortado o gás lá atrás e dane-se o mundo, mas tudo bem. Abre aspas. Não permitiremos que eles, a Rússia, ganhem milhares de milhões adicionais com o nosso sangue. E qualquer país do mundo que consiga obter algo barato da Rússia acabará por se tornar dependente dela, quer isso aconteça num mês ou num ano, disse Zelensky. O presidente da Ucrânia chegou mesmo a propor um compromisso.
A Ucrânia permitiria o trânsito de gás russo se o comprador europeu concordasse em não pagar a Rússia até o fim da guerra. Robert Fico, da Eslováquia, não aproveitou o tempo para encontrar fontes alternativas de gás e, em vez disso, está a transformar o fornecimento de gás numa batalha política contra a Ucrânia. Abre aspas de novo. Se o fluxo de gás do leste para o oeste for interrompido, isso pressionará os preços do gás, fecha aspas. E novamente aspas. Estamos comprovadamente enfrentando uma crise de gás graças ao presidente Zelensky, fecha aspas, disse Fico no início de uma entrevista coletiva em Bratislava na sexta-feira, sem dar mais detalhes. Abre aspas novamente. Para ser honesto, durante a guerra é um pouco vergonhoso falar sobre dinheiro porque estamos a perder pessoas, fecha aspas, disse Zelensky na sua conferência de imprensa. Fico apelou diretamente à Comissão Europeia para mediar entre Kiev e Bratislava e encontrar uma solução para a disputa crescente. Um porta-voz da Comissão Europeia disse que a renovação do contrato de trânsito iria contra o objetivo do bloco de cortar todos os laços com o gás russo. A Comissão não tem interesse na continuação do trânsito do gás russo através da Ucrânia. A Comissão não esteve envolvida nessas discussões nem as facilitou, disse o porta-voz, descrevendo o bloco como totalmente preparado para a transição. Abre aspas novamente. Esperamos que o impacto do fim do trânsito através da Ucrânia na segurança do abastecimento da União Europeia seja limitado. Os 14 mil milhões de metros cúbicos por ano que atualmente transitam através da Ucrânia podem ser totalmente substituídos por gás liquefeito de petróleo e importações de gasodutos não russos através de rotas alternativas. Fecha aspas, acrescentou o porta-voz. O primeiro-ministro ucraniano, Shmyhal, confirmou que a partir das 7 horas do dia 1º de janeiro de 2025, o GTS ucraniano deixará de transportar gás de origem russa. Ué, não entendi. Régua de cálculo? Os aviões russos não têm computador? Hein? A administração Biden está preparando um pacote final de ajuda no valor de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O anúncio é esperado para os próximos dias. O pacote incluirá mísseis para o sistema de defesa aérea e munições de artilharia, embora o conteúdo exato permaneça desconhecido. From Kiev, the land of freedom, the land of heroes. Today we are with the whole government in Ukraine, with our Prime Minister in lead. Todo o governo lituano está hoje na Ucrânia para enviar uma mensagem clara. Estaremos ao lado da Ucrânia até a vitória, afirma o primeiro-ministro lituano, Kęstutis Budrys. E assim chegamos ao final de mais uma edição. Já sábado, então fica aqui, além dos meus abraços, os votos de um bom fim de semana. E eu tenho sugerido na sexta-feira que todo mundo tome chopp, porque isso aí é uma característica do Brasil. Nós estamos no verão, e aqui no Rio de Janeiro o verão é muito quente. Aí a gente corre para um chopp gelado. Mas vocês estão no norte. Quem está na Europa está no inverno. Então, quando eu sugeri que a gente tome chopp acá, vocês tomam vinho ajá. Ou seja, aí na Europa, aí no norte, vocês saboreiam aqueles deliciosos vinhos. Aí tem vinhos para todos os gostos, tá? Vou deixando aqui o abraço e, se Deus quiser, nos vemos amanhã. Hoje é a festinha de encerramento do meu clube de tiro, a TVM, a Academia de Tiro da Vila Militar. Então, daqui a pouco eu e a Mergulhinha vamos para lá. Hoje vai ter duelos, etc., mas eu não estou afim de atirar, não. Vou só para comer churrasco.
O duelo é interessante. Ficam dois atletas. Na frente, aqueles alvos de metal. São uns discos de aço desse tamanho, chamado plate. Então, são 4 plates e um popper, que é um treco de metal grande que tem uma dobradiça. Então, bateu nele, ele cai. Os plates também caem. Então, cada atirador tem 5, de maneira que os 2 poppers ficam no centro. Então, você atira do extremo, né, da borda de fora, o da direita atira da direita para a esquerda, o atirador da esquerda atira da esquerda para a direita, de maneira que quando terminar, o que atirou primeiro, o popper vai ficar por baixo, né? Então, se os dois atirarem ao mesmo tempo, o popper que ficar por baixo, né, chegou antes. Isso é o que a gente chama de duelo. Então, aquele que perdeu sai, entra outro e assim sucessivamente até termos o campeão. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.